telhado aparente ou telhado embutido? Essa decisão, ela pode mudar o custo da sua obra em dezenas de milhares de reais. E o pior é que muita gente ainda escolhe só pensando na estética, sem avaliar a manutenção, o conforto e o risco de infiltração. Nesse vídeo eu vou comparar o telhado aparente e o telhado embutido na prática. Custo, estética, manutenção, risco de infiltração, conforto térmico, conforto acústico e também avaliar em quais situações cada um vale realmente a pena. E no final eu vou te entregar a cereja do bolo. Eu vou te entregar o custo total de uma cobertura de 250 metros quadrados usando um telhado embutido e também o telhado aparente, aqui na região de São Carlos. O vídeo do ranking de coberturas foi o maior sucesso desse canal. Ele passou de mais de 235 mil visualizações, mais de 5 mil inscritos, só que o comentário que mais apareceu foi: e aí, Renan, qual telhado vale mais a pena usar, o embutido ou o aparente? Então hoje eu vou responder essa pergunta com profundidade técnica. Eu não vou generalizar, eu vou te mostrar números, prazos, com dado real de obra. Vamos pro vídeo? Antes de começar a comparação, eu vou deixar claro o que eu vou estar chamando de telhado embutido e o que eu vou estar chamando de telhado aparente. Quando eu falo de telhado aparente, eu não estou falando daquela casa sem laje, que tem todo o madeiramento aparente por dentro da casa. Não é esse o meu objetivo. O que eu considero como telhado aparente para esse vídeo é aquela casa onde a estrutura do telhado ela está acima da laje. Eu considerei uma estrutura de madeira e as telhas cerâmicas ficam aparentes para quem está olhando a casa do lado de fora. Eu escolhi esse critério porque hoje ele é o mais utilizado. Pode ser telha cerâmica, pode ser uma telha de concreto, isso vai depender muito do projeto. Agora, no telhado embutido, a cobertura toda fica escondida atrás das platibandas. Quem está olhando a fachada da casa do lado de fora não consegue ver nada do telhado. Você vê uma parede de alvenaria reta, mais limpa, com uma estética mais moderna. Só que essa escolha, ela muda muita coisa. Ela muda a estrutura, ela muda o tipo de calha, muda os rufos, muda a manutenção, muda o risco de infiltração e muda também o custo. Então essa comparação não é só qual é a mais bonita. A comparação, ela precisa responder uma pergunta: qual faz mais sentido para minha casa? Qual cabe no meu orçamento? E qual é o nível de manutenção que eu aceito para essa cobertura? Vamos começar pela estética, porque esse quesito é o que a grande maioria das pessoas usa para decidir. O telhado embutido, ele ficou muito mais associado a casas modernas. Ele deixa a fachada mais limpa, mais reta, mais minimalista, sem a telha aparecer. Geralmente se utiliza telha de fibrocimento ou telhas metálicas. Então, para quem gosta de uma casa com um estilo mais contemporâneo, o telhado embutido ele faz mais sentido. Agora, isso não significa que um telhado aparente ele seja ultrapassado ou muito menos feio. O telhado aparente ele pode ficar lindo, desde que o projeto ele seja muito bem resolvido. Hoje em dia, muita gente pensa num telhado aparente e já associa aquelas casas antigas, pesadas, mal estruturadas e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter um telhado aparente com uma telha linda, uma inclinação muito bem pensada, um beiral bem projetado, calhas discretas e uma estética muito moderna e bonita. Então vai aqui a primeira verdade. O telhado embutido, ele não é automaticamente sofisticado. E o telhado aparente não é automaticamente antiquado. Isso vai depender muito do projeto completo da casa. Agora vamos falar de uma parte que é mais importante que a estética. É como a água se comporta em cada um dos telhados. Porque a principal função de um telhado é tirar a água de cima da casa. Escoamento. No telhado aparente, a água ela segue a própria inclinação do telhado, que geralmente é maior do que o telhado embutido. Essa água ela segue para fora da projeção da casa, ou por calhas aparentes, ou pelo próprio beiral e vai direto para a área externa. O caminho da água ele é bem mais fácil de enxergar. Agora no telhado embutido, a lógica muda um pouco. A telha ela fica escondida atrás das platibandas e a água ela não tem como escoar para a parte externa da casa de maneira simples e direta. Ela tem que ser muito bem conduzida. E aí a gente tem as calhas internas, os rufos,
os ralos, condutores verticais e na grande maioria das vezes a gente não consegue enxergar esses pontos. Em muitas situações, os condutores eles ficam embutidos dentro da parede das casas. E aqui que está um grande problema. Quando o telhado é embutido, ele é mal projetado ou mal executado, a dificuldade de encontrar o problema é muito maior e o custo para resolver segue a mesma tendência. A calha fica escondida, canos ficam escondidos e o problema ele vai aparecer quando a infiltração já aconteceu. Então, para mim, o telhado embutido requer muito mais critério técnico, tanto no projeto como na mão de obra de execução. Não é só fazer a platibanda, jogar as telhas que vai dar tudo certo. Não é verdade. Todos os componentes têm que ser muito bem pensados e dimensionados. Agora nós vamos falar de manutenção. No telhado aparente, a manutenção ela costuma ser mais fácil de ser visualizada. Quando você tem um problema, você sobe no telhado e você, de maneira mais fácil, você encontra uma telha trincada, uma telha mal posicionada, uma sujeira acumulada, a argamassa que não foi totalmente assentada. Fica mais fácil diagnosticar o problema e também resolver. Isso não quer dizer que não dê manutenção não, porque dá. Todo telhado tem manutenção, toda casa tem manutenção. Porque a telha ela pode quebrar, a calha pode entupir, pode entrar sujeira de passarinho, de folha. Isso é normal, gente, faz parte do dia a dia. Mas o sistema ele é mais visível e fácil de atuar. No telhado embutido, a manutenção ela tem que ter uma sistemática mais disciplinada. A gente tem que fazer não só de maneira corretiva, mas sim preventivamente. Porque como fica tudo escondido, a gente não pode esperar ter algum problema para poder atuar. Quando a gente tem um problema, a água ela tem muito mais dificuldade de escoar. Então o que acontece? Ela cai para dentro das casas. Ou ela vai deixar a sua parede toda cheia de umidade, ou vai vazar água para dentro do forro de gesso. O estrago ele é muito maior. A outra coisa, a gente sempre tem que pensar num acesso fácil e seguro para esse tipo de telhado. Não adianta fazer uma casa linda que você não consegue nem limpar e nem fazer uma manutenção. Agora vamos falar de um ponto muito importante também, que é o risco de infiltração. Eu não gosto de falar, igual muita gente comenta, que o telhado embutido ele dá infiltração e o telhado aparente não dá, porque isso não é verdade. Isso seria muito simplista da minha parte. Os dois eles podem dar problemas se forem mal executados ou mal projetados. Agora, o telhado embutido ele é muito mais sensível ao erro. Por quê? Porque a água fica presa dentro da platibanda. Ela fica mais confinada. Então, ela depende muito mais do nível de execução de cada um dos componentes. Calhas, rufos, telhas, condutores verticais, nada pode falhar ali. Porque quando falha, a água não tem para onde ir. Para onde que ela vai? Para dentro da casa. Agora no telhado aparente, a água geralmente ela tem um fluxo mais fácil, mais aberto e mais natural para fora da casa. Então, em termos de risco, eu diria algo assim: o telhado aparente ele tolera mais pequenas falhas e o telhado embutido ele exige uma execução muito mais precisa. E isso tem que ser levado na hora da decisão. Pessoal, vou fazer um parêntese rápido. Esse tipo de decisão que a gente toma nos bastidores de obra, eu mostro muito no meu canal de membros. Lá eu mostro bastidores de obras reais, custos, decisões de materiais, detalhes de execução, projetos que a gente executou ou ainda vai executar e que não cabem dentro de um vídeo aqui no YouTube. Se fizer sentido para vocês, clica no botão aqui embaixo do vídeo, seja membro e dá uma olhada com carinho. Agora nós vamos falar de conforto térmico. Aqui tem muita generalização também. Muita gente fala, o telhado aparente é mais fresco. Tem gente que fala que a telha sanduíche resolve todos os problemas. Não é tão simples assim. O conforto térmico ele depende de um sistema completo. No telhado aparente com laje, a gente tem uma camada de ar entre a laje e a telha. Isso pode ajudar bastante no conforto térmico, porque o calor ele não passa diretamente da telha do forro da casa. Mas isso depende de muitas variáveis, da inclinação do telhado, do tipo e acabamento da telha, da posição solar e também do tipo de laje. Agora no telhado embutido, se você usa uma telha galvanizada metálica simples, o calor ele pode ser muito intenso. Agora se você usa uma telha sanduíche, uma laje em EPS, uma manta, o desempenho ele pode ser muito bom. Então aqui a resposta não é o aparente é melhor ou o embutido é sempre pior. A resposta é depende da composição toda da cobertura da casa. Telha, laje,
forro, manta, ventilação, isolamento, cor, altura, orientação solar e execução. E isso tudo define o conforto térmico da casa. Agora nós vamos falar de prazo e complexidade de instalação. É nítido que o telhado aparente ele dá muito mais trabalho para instalar. Você tem uma inclinação maior, um peso maior. Geralmente, se a gente trabalhar com estrutura de madeira, ela é bem mais complexa de ser executada do que um telhado com estrutura metálica. Ah, Renan, dá para fazer um telhado aparente com telhas aparentes com estrutura metálica? Dá, mas para efeito de comparação, eu estou usando a estrutura em madeira. No telhado aparente, geralmente a geometria ela é mais complexa. A gente tem cumeeiras, cortes de telhas, espigões, encontro entre águas, então é um telhado mais complexo. Como a telha aparece, qualquer problema de instalação, uma mão de obra que não seja a mais qualificada, vai ficar nítido para todo mundo que olhar do lado de fora. Então ele exige muito mais cuidado e por isso que a mão de obra é mais valorizada. Já o telhado embutido, ele pode parecer muito mais simples porque a telha não aparece e ele é bem mais rápido de ser executado. Só que ele exige muito mais cuidado nos componentes internos, como as calhas, os rufos, o processo de selagem, a instalação dos condutores verticais. Então, analisando todo o contexto, eu diria que o telhado aparente, ele é mais complexo e mais difícil de ser instalado. O prazo de instalação também é bem maior. Agora, o telhado embutido, ele é mais rápido, mais simples, mas tem que ter muito cuidado na instalação dos componentes internos. Agora, respondendo uma pergunta, quando eu usaria um telhado embutido? Eu usaria quando o projeto ele tem uma linguagem mais moderna e mais contemporânea, com uma fachada mais simples e reta. Mas agora eu só faria se alguns pontos estivessem muito bem claros para mim. Primeiro, um projeto muito bem feito. Segundo, calhas bem dimensionadas. Nada de dimensionar no olhômetro ou na experiência do calheiro. Terceiro, rufos muito bem executados, mão de obra de primeira. Quarto, acesso fácil para manutenção. Quinto, checar o caimento correto das telhas. Sexto, verificar muito bem a questão da impermeabilização e da vedação. E por último, o cliente tem que saber que vai ter manutenção preventiva sim, porque o telhado embutido ele não pode ser feito de qualquer jeito. Quando o projeto é bom e a execução é boa, funciona assim. Eu só não usaria sem critério e por modismo. E agora, Renan, quando eu usaria o telhado aparente? Eu usaria quando o projeto ele combina com essa linguagem. Casas mais tradicionais, a famosa casa com cara de casa, um estilo mais clássico, em casas de campo, em casas onde os clientes adoram olhar a telha por fora, ter esse nível de acabamento, ou até em casas modernas e contemporâneas que assumem a cobertura como parte da estética elegante. Eu também considero uma boa alternativa quando o cliente ele quer uma manutenção mais simples e fácil de ser feita, mas também tem que entender que precisa de um profissional muito bom, carpinteiro de primeira, e que o custo vai ser maior. Nós já estamos chegando no custo de cada tipo de telhado. Vou te dar um último aviso, pessoal. Se você está construindo, pretende construir, está querendo comprar um terreno, está fazendo projetos, a gente presta consultoria para o Brasil inteiro. E a escolha da cobertura é um exemplo do tipo de solução que a gente pode te ajudar a escolher, com critério e com muita análise técnica. Se fizer sentido para vocês, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que está na descrição desse vídeo e na descrição do canal. Agora vamos para o mais esperado, o comparativo de custo. E aqui muita gente erra. E aqui eu vou falar com muito cuidado, porque fazer uma comparação de preço entre telhado embutido e telhado aparente não é uma tarefa simples. Não é só comparar preço de telha, não. A gente precisa pensar no sistema completo. E para comparar de forma justa, nós vamos levar em consideração uma cobertura de uma casa térrea de 250 metros quadrados de cobertura. E agora então vamos para o primeiro cenário, que é o custo de um telhado aparente. E aqui vamos direto para os custos, sem enrolação. A estrutura em madeira de um telhado aparente ficou em R$20 mil. Como a madeira ela não é aparente, a gente utiliza uma madeira de padrão normal, nada de estética espetacular. O foco aqui é rigidez e segurança. Uma boa madeira para ser usada aqui é o cambará. O valor total das telhas
cerâmicas vermelha ficou em R$17.000. O custo com calhas, rufos e arremates ficou em R$14.000. E a mão de obra de execução desse telhado ficou em R$32.000. Uma equipe de carpinteiros de primeira linha. Esse valor ele vai oscilar muito de região para região. E carpinteiro está em falta no mercado, a tendência é esse valor ficar cada dia maior. Então o valor total dessa cobertura com telhado aparente ficou em R$83.000. Se a gente pensar em valor por metro quadrado, ficou em R$330 por metro quadrado. E tem um detalhe, dependendo da telha, esse valor pode mudar, dependendo da madeira. Então isso aqui é uma simulação que eu fiz aqui na nossa região com esse tipo de material que eu falei aqui anteriormente. Agora vamos para o custo do telhado embutido. O valor da estrutura em aço galvanizado ficou em R$12.000. O valor das telhas sanduíche em EPS, que é a mais simples, ficou em R$25.000. O valor das calhas, rufos e arremates ficaram em R$22.000. E o valor da mão de obra de execução é de R$7.000. A gente tem uma diferença grande em relação à mão de obra, em relação a prazo também. Um telhado desse aí, em uma semana ele está pronto. Quando a gente fala no telhado aparente, nós estamos falando aí de 30, 40, 45 dias. O preço total dessa cobertura em telhado embutido ficou em R$54.000. R$215 por metro quadrado. Então, recapitulando, custo do telhado aparente, R$83.000. Custo do telhado embutido, R$54.000. A gente tem uma diferença ali de R$29.000. Então, Renan, qual vale mais a pena? Essa é a pergunta final. E a resposta vocês não vão gostar, né? Porque depende. E depende mesmo. Eu te dei todos os critérios aqui possíveis para vocês tomarem a decisão. Se você quer uma fachada mais limpa, mais moderna, com um custo mais baixo, mas com uma manutenção mais frequente, com um risco de infiltração um pouco maior, você pode ir numa boa no telhado embutido, mas ele precisa ser muito bem projetado e executado. Agora, se você quer uma solução com uma estética diferenciada, uma casa com cara de casa, uma casa de campo, se você quer uma manutenção mais simples de fácil para ser feita, mas você aceita pagar um pouco mais por isso, o telhado aparente ele é uma opção excelente. Não tem certo e errado, gente. E aqui o erro não é escolher entre um ou outro, é escolher sem critério. Porque o telhado envolve a segurança, a estética da sua casa inteira. E quem não viu o vídeo ainda do ranking de coberturas, ele conversa muito bem com esse vídeo que eu acabei de fazer para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.